Olá, muito boa noite. Olá, estamos ao vivo, é um prazer enorme. Já está entrando aqui as minhas. Boa noite, boa noite, boa noite a todos, bem-vindos. Estou esperando aqui as super médicas aqui entrarem junto comigo. Vamos lá. Boa noite, Dr. Gabriel está conosco, vários colegas. Que honra tê-los aqui, viu? Muito boa noite. Eu sou Melissa Palmieri, para quem ainda não me conhece, eu vou me apresentando. Aqui já tem a solicitação. Vamos lá, Diana. Vamos ver se tem outra solicitação aqui. Diana, você recusou, acho que clicou errado, então pede de novo aqui para entrar, pessoal. Olá, ver solicitação, vamos lá. A Ana, vou aceitar a Ana. E aí falta a Carolina e falta... Olá, boa noite, Ana. Tudo bem, Mel? Tudo? Eu tô aqui gerenciando aqui como trazer as outras colegas aqui, super colegas médicas, para entrar nesse bate-papo aí. Bora. Aqui, Diana. Vamos lá. Diana, pede aqui para entrar, que eu te aceito. Olá, tô vendo tanto. Ó, não sei se você consegue ver aqui, Ana, Tô vários colegas vendo. maravilhosos Sim, gente dando um que oi pra gente tá aqui. nos prestigiando. Muito Ó, obrigado por Diana nos mandando. prestigiarem. Pode, Roberto Bichos, pode, homem, sim. Isso aqui não é um clube de Luluzinha, não. Isso aqui é uma live com mulheres, mas para falar com todo mundo. Aqui a Diana vai entrar. Agora eu garanto que a Diana vai entrar. Vamos ver aqui. Ó, isso aí, ela entrou. Aí, Aê! consegui. Deixa eu só conseguir aqui abaixar. Pronto. Boa noite, Boa gente. Tudo bem? noite. Boa E noite, agora, Di. Carolina. Ah, Oi, agora sim, Time time meninas. completo. completo. Desafio Só online, né? maravilhosas. Bom, eu quero agradecer a disponibilidade, né, de todas. A gente sabe que a vida da mulher médica é tão difícil quanto a do homem médico. E hoje é uma live de super mulheres médicas que têm histórias maravilhosas para compartilhar. Então, em nome de todos os componentes da Chapa 2, Novo Cremesp, aqui duas colegas que compõem a chapa e uma apoiadora nossa, eu quero agradecer essa oportunidade única, com uma semana para as eleições, estarmos aqui para falar de assuntos extremamente relevantes. Então, para iniciar essa live, e agradecer a todos que estão aqui dando oi, boa noite, enfim, para iniciar essa live é muito importante que vocês se apresentem e depois eu também posso me apresentar. Então, vou fazer por ordem de chegada aqui. Ana Zoner, por favor, se apresente. Obrigada, Mel. Um prazer conversar com todos vocês. Agradecer, assim como a Mel, a presença de todos os colegas. Dizer que eu entrei na medicina pela Faculdade de Medicina de Taubaté. Lá me formei, criei grandes amigos que até hoje me acompanham, inclusive alguns que estão aí na nossa live. Vim fazer residência médica aqui no Hospital do Mandaqui, aqui em São Paulo, e ingressei num concurso público na prefeitura, onde atuei em UBS, hospitais, em todos os níveis de complexidade e chegando até a gestão. E entrei também para trabalhar na Universidade de Santo Amaro, onde estou lá há 30 anos. Lá já fui professora de saúde pública, de pediatria, já coordenei Coreme, já coordenei internato. E hoje eu sou professora de ética e bioética há 8 anos, junto com o meu mentor, que é o professor Clóvis, uma pessoa que eu respeito e que admiro muito.
Mas a gente continua, né? Eu acho que o que é importante é isso. Durante todos esses anos, trabalhei 20 anos, ainda trabalho com a residência médica, com várias frentes da residência médica, com a comissão estadual, a comissão nacional, trabalhando pela qualificação da formação médica, que hoje a gente observa que não é a única opção do aluno, né? O aluno antigamente, na nossa época, queria fazer residência médica. Hoje a gente vê muitos colegas se formando e optando por outros caminhos que não a residência médica, mas também com qualidade. E eu acho que é isso que nós, do Conselho, nessa batalha para o Conselho Regional de Medicina, queremos balizar e fortalecer na formação médica, né, as diversas possibilidades, tanto para os homens quanto as mulheres, é que hoje, na verdade, houve uma inversão, formam-se mais mulheres do que homens, mas a força do médico é a força do médico, gente, não tem essa questão, não, essa dicotomia, eu acho que essa questão de dicotomia já ficou um pouco caduca, né, dentro da medicina e de todas as profissões. E uma coisa que eu acho bárbaro, que a Carol com certeza vai falar já já, é do compliance, que eu acho que é um grande diferencial da nossa chapa, né, Melissa, que a gente sempre fala sobre isso, e a grande entusiasta do grupo é a Carol, com certeza, e tenho certeza que ela vai falar um pouquinho sobre isso aí. Então, eu vou passar a bola aí para a Carol, para ela falar um pouquinho sobre isso. Bom, eu vou, assim, vocês já estão vendo que a chapa aqui é quente, né? A chapa 2 é chapa quente. Só da formação da Ana e toda a experiência, mas eu vou passar a bola para a Diana e depois a gente passa a bola para a Carol. Diana. Boa noite, gente. Agradeço demais a oportunidade de estar falando aqui nessa live de hoje. Falando um pouquinho sobre quem eu sou e qual meu histórico para estar aqui hoje. Muitos me conhecem, eu sou Diana Santana. Eu fiz faculdade de medicina na Universidade Federal da Bahia. Vim aqui para São Paulo para fazer a residência médica de neurocirurgia na USP. Finalizei o meu doutorado no Departamento de Neurologia também da Universidade de São Paulo no ano passado. E agora fui aprovada no pós-doutorado da USP. Como dá para perceber, eu sou uma eterna estudante. Eu acho que uma das coisas que me conectou muito quando eu recebi o convite para fazer parte dessa chapa foi não só essa minha questão com a academia, de querer estudar, de querer aprender. E eu sou uma pessoa que sou muito movida pela curiosidade. E eu acho que a curiosidade de querer novas propostas, de querer uma base mais sólida para a nossa profissão, de buscar alternativas, né, que possam trazer mais qualificação, mais qualidade para o nosso trabalho, para a nossa vida enquanto médicos aqui em São Paulo. Então, tudo isso são forças que me motivam a cada dia a continuar seguindo, não só na academia, mas na vinculação de trazer nossas novas propostas e um corpo a corpo mais intenso no que diz respeito à melhoria das condições de trabalho, né, para nós como médicos. Além de ter esse vínculo com a academia, eu também atuo muito fortemente como neurocirurgiã aqui em São Paulo. Eu trabalho nos principais hospitais daqui, no Sírio-Libanês, Beneficência Portuguesa de São Paulo, Hospital Albert Einstein, e tenho muito vínculo não só com alunos, residentes, mas também com pacientes. E no meu dia a dia a gente lida com doenças muito difíceis, né? Com diagnósticos muito complicados. E se a gente, enquanto médico e enquanto CREMESP, também não pensar em trazer uma qualidade de atendimento e de segurança, né, para os pacientes que a gente vai atender no nosso dia a dia, eu acho que a gente não consegue fazer a nossa função como um bom médico. Então, eu acho que isso faz parte de um pouco do meu histórico enquanto profissional da medicina e também como vontade de querer mudar e porque eu aceitei e tenho muita força e muita batalha para continuar agindo aí no nosso dia a dia para conseguir um novo CREMESP.
Diana, outra história maravilhosa. Eu vou passar agora para a Carol e já vou encorajar quem quiser. Tem um balãozinho com ponto de interrogação, né? De dúvidas. Aí vocês podem já estar mandando para algumas dúvidas ou se quiserem comentar, sugestões. E tem uma coisinha também, tem tipo um aviãozinho, né? Ele tá bem um desenho do aviãozinho. Encaminha para um colega médico que é do estado de São Paulo, que precisa estar aqui junto com a gente. Carol, por favor. Um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Carolina Nossetti, eu me formei na Universidade de Vassouras. Logo depois que eu me formei, eu me mudei para os Estados Unidos, onde eu fiquei por 10 anos. Meus pais são empreendedores, então esse período que eu estava lá foi com base nessa experiência de gestão desde os meus 13 anos, que foi quando eu comecei a trabalhar. A minha jornada foi muito mais no desenvolvimento de soluções em saúde do que na academia. Durante essa minha vivência lá, eu revalidei meu diploma, eu fiz meus USMLE Steps, foram vários anos nessa batalha, e foi aí que eu me conectei com a área que eu trabalho hoje. Chegou uma hora que eu não conseguia mais dormir direito, meu apetite não era o mesmo, e um colega me trouxe uma opção de uma terapia que eu não considerava quando eu fui prescrito um alopático que tinha um potencial de dependência química. E por que eu resolvi entrar mais nessa parte política? Porque na minha área eu entendi que a gente não consegue fazer nada se a estrutura está errada. E quando eu voltei para o Brasil, eu fui chamada pela senadora Mara Gabrilli para compor audiências públicas nas audiências relacionadas a direitos humanos, depois na Câmara dos Deputados, seguindo um colega nosso, Luciano Dutti, e sempre que eu posso, faço minhas contribuições. Mas por que especificamente no CREMESP? Né? Minha última posição relacionada a isso é como membro do Conselho Deliberativo da Alesp em Cannabis, mas eu entendi que se o CREMESP não está organizado, nem eu consigo fazer o meu trabalho, e nem outros colegas que têm ferramentas inovadoras nas mãos também conseguem fazer algo acontecer. E eu entendi que existia finalmente um grupo que era estruturado para fazer isso acontecer. Um dos meus desconfortos era, mas esse grupo vai cumprir as palavras? E aí, em resposta aqui a Ana, eu fiquei muito tranquila de saber que essa é uma chapa que tem compliance. A gente vê todos os dias, né, quem está em corporações de saúde, o quão essencial é a gente ter uma equipe de compliance. E me espantou que essa chapa 2 era a única que tinha. Então, já fiquei muito à vontade de iniciar uma conversa, senão nem começaria uma conversa. Mas não só são pessoas profissionais e responsáveis, ainda assim eles deram um passo a mais para se preocupar em garantir que as palavras sejam cumpridas. Uma outra questão que me conectou muito à chapa 2 foi a relação do propósito. Eu vou ler aqui para vocês porque me tocou. A chapa 2 acredita em fazer o CREMESP a verdadeira casa do médico. Buscam maximizar o potencial de cada médico, promovendo a infraestrutura necessária para o exercício ético da promoção e que promova a proteção e melhoria das condições de vida e saúde da sociedade. Em tudo que fazemos, buscamos tornar o CREMESP um lugar onde as portas estão sempre abertas e a escuta é ativa. Queremos que cada médico se sinta ouvido, valorizado e tenha uma participação ativa nas decisões que afetam a sua profissão. Eu me senti representada, porque eu quero que alguém me escute e eu sei que os colegas também querem um lugar que a gente possa ser escutado, porque a nossa missão e a missão do CREMESP é proteger a sociedade. A gente quer que a sociedade esteja bem cuidada. Uma outra questão que me chamou a atenção é um plano de ação. Muitas promessas por aí e nenhum plano, mas aqui temos um plano. E eu fiquei muito confortável de saber que foi um plano feito sob liderança dos candidatos da Chapa 2, mas com um grupo que eu fiz parte de profissionais especialistas, entre eles economistas, pessoas relacionadas à gestão de alta performance em empresas de saúde de grande porte, economista compliance, né? A gente viu que esse era um ponto central da gente ter uma equipe.
e alguns outros profissionais que entendem não só de tecnologia, mas também de inteligência artificial, considerando a sensibilidade de diferentes ferramentas que hoje estão aparecendo, e a gente precisa de algum órgão que valide, né? Um CREMESP que nos apoie nessa tomada de decisão. Então, um ponto de diferença foi também a questão da representatividade. A Chapa 2 acredita na inclusão, na representatividade, e a gente está aqui exatamente em alinhamento na diversidade também, exato. Então, juntando diversidade, representatividade e inclusão, a gente se sente incluído não só como mulher. Então, a intenção não é que ter uma Câmara da Mulher. Gente, já passou. 2023, não é Câmara da Mulher, não. A gente precisa de diversidade e inclusão aqui para a gente ter representatividade de médicos diferentes, não só as mulheres médicas. E nada sobre nós sem nós, porque a gente quer fazer parte da tomada de decisão. E esse equilíbrio entre colegas da capital e do interior, achei isso também muito interessante. E uma mistura de experiência de profissionais que já têm uma caminhada e de profissionais novos. Por quê? Gente, alguém vai ter que julgar os colegas e que sejam pessoas com experiência de vida. Então, essa mistura, né, dos profissionais que têm mais experiência, os jovens, eu achei extremamente válido. E, claro, tem uma chapa com a maior representatividade feminina, me fez certamente, assim, colocou o último pontinho ali de falar, não, essa é a chapa. E eu precisei me posicionar, porque não adianta eu, como médica, só reclamar. Então, me sinto muito representada por vocês, né, que são candidatas, eu sou apoiadora, mas deixo aqui o porquê que eu resolvi apoiar. Carol, muito obrigada. Agora é meu momento de me apresentar, né, para quem não conhece. Eu me formei na Faculdade de Medicina de Santos, a FICEMES, hoje chama Uniluz, né, Universidade Lusíada. Me formei em 2000 e muita coisa mudou, né, de lá para cá. O que acabei depois fazendo residência em pediatria na Santa Casa de São Paulo, acabei fazendo aperfeiçoamento em infectologia pediátrica. Depois, logo em seguida, eu descontente, porque existe um déficit dos cursos de medicina, eu procurei fazer um curso de administração hospitalar e serviços de saúde pela FGV, pela Fundação Getúlio Vargas, que é um curso onde nós tínhamos tanto... Era como se fosse uma faculdade, eram aulas todas as noites, e a gente tinha depois estágios obrigatórios dentro do HC da USP, e é algo que eu sentia deficiência enquanto profissional, o que depois da minha formação acabou também me levando para várias áreas dentro da medicina. Se eu pudesse resumir por onde andei nesses anos, né, que vou no final do ano abafa, fazer 23 anos de formado, abafa, eu andei em tudo dentro da área da medicina, menos a questão de planos de saúde, que até cheguei a ser convidada a trabalhar e acabei não optando ir, mas eu conheço todas essas pontas, públicos e privado, todas as suas dores e as questões que nós podemos fazer diferença. Então, o que a Diana colocou um pouquinho do que me leva, né, a compor essa chapa, além de tudo que vocês já falaram, é a oportunidade única de fazer o novo, que é o nome da nossa chapa, de fazer algo efetivamente novo. Nós temos uma chapa que ninguém aqui foi conselheiro, tanto dos homens quanto das mulheres, e entendem que há muito para se fazer de novo, né? De algo novo que os médicos... Ou seja, tanta coisa mudou da área da medicina durante esse tempo e o CREMESP não pode ser o mesmo. Porque é fácil também as pessoas também só criticarem, mas não aderirem à evolução tecnológica que a medicina vem sofrendo. Então, nós temos que nos adequar e olhar para frente, olhar para o novo. Entendendo questões de compliance. Aqui na Chapa 2, ninguém vai querer fazer algo fora. E, aliás, eu já quero fazer até um alerta. Nós não vamos prometer o que não existe legislação para respaldar. E aqui eu já quero fazer só um adendo,
porque depois a gente vai esquecer do tempo dessa live, eu vou falar, meu Deus, esqueci algo que eu acho extremamente relevante falar. Nós não vamos prometer tirar a duplicidade de cobrança de anuidade, porque nós vimos que a legislação atual não possibilita essa questão nesse momento. Se a gente olhar para frente, no futuro a legislação puder, óbvio que nós vamos lutar para cada vez a possibilidade de reduzir essas cobranças duplas, tudo, mas nós não vamos prometer isso. O que nós prometemos em nosso programa de campanha é a redução em torno de R$ 500, que é o que efetivamente existe por lei. Então, se vocês escutarem algo diferente disso, estarão te prometendo algo que a legislação não permite. Então, nós não queremos o voto do médico a qualquer custo. Eu acho que essa é uma postura nossa inegociável, né? E eu estou aqui com as outras colegas aqui de chapa que já discutimos muito isso. Não queremos prometer algo que não é factível de ser feito. Eu queria, e se alguém quiser fazer algum adendo do que eu falei, eu queria falar um pouquinho da questão de quando a gente fala de inclusão, representatividade, né, e a outra palavra que sempre diversidade, né, que é importante. Mas eu queria trazer dados aqui de levantamento da demografia médica em 2023, que foi feita pela Associação Médica Brasileira, que as mulheres elas serão maioria entre os médicos a partir de 2024. Então, eu acho que um grupo, né, que pleiteia ser um novo CREMESP, ele não pode ser diferente disso. Ele não tem como hoje nós termos, já em 2024, que é essa demografia médica, uma chapa que não represente isso, né? Como que você... Na verdade, né, Melissa, em 2015, a gente já formava mais mulheres do que homens. Foi exatamente o marco quando se formou mais mulheres do que homens. Foi aquele ano que foi marcante. E hoje, pelo contingente de pessoas ativas, entre homens e mulheres, a projeção é que em 2024, 2025, dentro dessa projeção de médicos ativos, é que tenhamos mais mulheres ativas do que homens. Mas isso são projeções que podem se modificar por N fatores. Mas a gente não pode deixar de pensar, e eu acho que é aí que vem a frase do nada sobre nós sem nós. Então, nós não podemos estar e participar se não somos nós, médicas e médicos, e toda essa diversidade que a gente tem hoje no nosso país. Eu acho que o país que nós vivemos é o país que nós temos a maior diversidade de possibilidades, de raças, de religiões, de conceitos. Assim, uma possibilidade infinita. E claro que dentro da medicina isso também se reflete, não é? Então a gente não tem só médicos que tenham uma única formação familiar. Todo mundo tem essa mistura, né? O que é muito bom, a gente convive com pessoas com diferentes ideias, conceitos, formações, culturas, e só enriquece a nossa possibilidade enquanto médicos, e a medicina tem que acompanhar. Fora as novas tecnologias que surgiram, telemedicina, inteligência artificial, chat GPT, são tantas coisas novas. Então não tem como a gente negar e fingir que não existem, né? A gente tem que apenas instrumentar os médicos que já atuam, aqueles que estão chegando, para que atuem de forma ética, de forma competente, com aquilo que a gente tem de novidade. Fora, se a gente for entrar então na área da genética, nossa senhora, a gente termina de falar daqui 2 anos, não tem jeito. Se a gente não tiver um conselho que seja plural, né? E que reflita a diversidade que temos, não só entre os médicos, mas como entre os pacientes que a gente atende. Se a gente não tiver essa base de formação de um conselho que tenha pluralidade, como é que a gente vai conseguir manter um julgamento, né, de pessoas tão diferentes, de acessos tão diferentes? Então, isso com certeza
se reflete aí na composição da nossa chapa. Isso é essencial, né? Quando a gente fala é inclusivo, é plural, eu acho que isso é determinante também, a escolha da nossa chapa, das pessoas da nossa chapa, são pessoas que têm essa vivência distinta de várias, não só o que nós temos de história, porque carregamos histórias, mas temos quando existe pluralidade e democratização dessa discussão, desse pensamento, isso é essencial dentro de um conselho. Porque se eu quisesse que todo mundo usasse essa cor azul, né? O que seria do verde? O que seria excludente? Ou seja, a gente vê, e eu acho isso assim, eu quero fazer até um depoimento, é muito triste um médico que tem uma visão completamente para um lado, né? Nós fizemos um juramento de que nós não iríamos distinguir entre raça, cor, partidarismo político. Nós fizemos um juramento de que nós iríamos tratar todos de forma igual no sentido das necessidades, do melhor para o paciente. E um CREMESP precisa manter esse norte. Eu acho que isso é essencial. Mas eu quero fazer uma pergunta para a Carolina e para vocês, e eu vou falar de um depoimento meu. Eu acho assim, o que traz a gente até aqui, né? Na verdade, já falei que a nossa chapa é nova, então é a primeira vez nesse sentido que somos candidatas, mas o que me traz até aqui? Ou seja, eu vou até eu começar e eu depois escuto vocês. O que me traz aqui é o seguinte, eu sempre olhei as propostas das chapas e eu me senti que não fui contemplada em 100% na chapa que eu votei no último ano, eu me senti enganada. E eu acho que quando se fala de eleições, nós temos que ter claro o programa dessa chapa e depois cobrar essa chapa por esse programa. Então, uma das situações que eu queria falar em qualquer eleição é olhar o que esses candidatos que já tiveram a oportunidade de fazer, fizeram. E se não fizeram, eu não vejo, eu particularmente, que mereça o meu voto. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Então, e aí trazer o novo. O novo, sim, tem a oportunidade de, pela sua primeira vez, fazer cumprir, e aí a questão do compliance foi muito importante, o que foi falado, ter uma estrutura onde você não haja escape para que seja feito algo fora da legislação, fora de cumprimentos, ou seja, algo forte que assegure quem votar nessa chapa tenha plena consciência de que será cumprido. Então, já falei assim, o que me traz até aqui, o que me trouxe de caminho, né, anteriormente. Houve gestões que fizeram trabalhos que foram trabalhos importantes para onde estamos, mas acredito que há algo melhor para ser feito. Ana, ou Carol? Não, Carol, primeiro Carol, que eu tinha passado para Carol. Eu acho que é muito importante essa análise, Melissa, do histórico. Acho que esse é um dos pontos que a gente precisa, sim, considerar o que foi feito anteriormente, certamente. Segundo, experiência em gestão, experiência na saúde, experiência em ética, em bioética, isso embasa aqui. E trazer, assim, no real, né, o que as pessoas estão colocando nas promessas. E algo que eu vi que eu achei muito interessante na liderança de vocês é isso, é ter um grupo de pessoas que seja especialista em assegurar que as palavras sejam cumpridas e a transparência. Algo interessante que eu vi também, que é um diferencial da Chapa 2, é uma comunicação efetiva. Então, tem colegas mais novos que se comunicam por um canal. E tem colegas de outras faixas etárias que preferem algum outro. E o CREMESP tem que ter essa sensibilidade. E eu vi isso também na questão das câmaras temáticas. Então, um dos planos é a Câmara dos Jovens, mas também temos a Câmara da Longevidade, porque os colegas com mais de 60 também precisam ser cuidados, orientados.
existe uma dificuldade do uso das tecnologias. E como é que eu faço um prontuário eletrônico? Como é que eu uso um chatbot para automatizar a marcação de consultas com os meus pacientes? Eu acho que tudo isso tem essa sensibilidade, né? Não só da questão dos médicos jovens, mas também dos médicos com mais de 60. Eu queria complementar isso, que eu acho que faz uma diferença esse cuidado, né? Não só com os jovens, mas com os colegas com mais de 60 também. E todos nós envelhecemos um dia, né, Carol? O envelhecimento é a questão mais democrática que existe no Que mundo. bom, né? Todos nós, com certeza, todos nós vamos envelhecer, todos nós vamos passar por esse processo, e claro que virão pessoas que terão mais conhecimento, né, em relação a tecnologias ou dispositivos, quaisquer que sejam, mas não tirem em nada o conhecimento e a experiência daquele que já está há mais tempo atuando e que pode colaborar de uma outra forma, né, dentro da medicina. Então, eu acho que quando a gente fala de diversidade, ela abarca também a questão do conhecimento, da maturidade e da juventude, que esse misto traz aí uma oportunidade ímpar de crescimento para todos dentro da sua especificidade, lembrando aí que é bem o Sistema Único de Saúde, né? A equidade, a universalidade, a acessibilidade, é bem essa questão mesmo, sendo que muitos dos conselheiros atuam no Sistema Único de Saúde, então compreendem bem essa questão quando a gente fala desses processos, que foi o que a Diana falou, né? Diana falou aí de alguns hospitais que ela atua, mas ela também atua no Sistema Único de Saúde, então permite balizar o que acontece numa situação e o que acontece na outra. Então, o leque de conhecimento permite uma atuação muito mais rica dentro daquilo que um conselho tem como função realizar. E Ana, voltando um pouco para... Ah, desculpa. não, Mas só voltando para realmente. fechar a sua pergunta, né? Que assim, também que eu acho que todo mundo comentou aqui sobre o que motivou a gente a querer fazer parte do conselho. E quero trazer também um pouco da minha experiência aqui. Assim, durante toda a minha formação enquanto médica, sempre tive muito interesse em fazer parte de representação estudantil, de representação nos departamentos. Eu fiz parte da congregação da faculdade, da minha faculdade na graduação, na pós-graduação também fiz parte, e sempre no sentido de entender como as coisas funcionam, né? Se a gente não está inserido no processo, a gente não consegue entender de uma forma mais universal como as coisas acontecem, como a gente pode exercer um papel, né, para querer efetivar mudanças. Então, assim, eu via quando eu era estudante da graduação que as coisas iam acontecendo, que meus colegas iam reclamando, mas se a gente não fizer parte desses espaços, né, a gente vai ficar sempre ouvindo que está tudo acontecendo, que está ruim, que está péssimo, mas se a gente não atuar, né, de uma maneira mais presencial, né, e atuante, não apenas, muitas vezes a quantidade de vagas que existe, né, para alguns cargos de representação são pequenas, mas fazer o seu exercício de votar, né, de votar em pessoas que te representam de verdade, que podem representar mudanças de verdade. Então, todo esse processo, ele é de extrema importância e significância para a gente enquanto profissionais da medicina. Então, se a gente ficar aqui só sentado, ouvindo que as coisas ruins estão acontecendo, que a nossa profissão está ficando cada dia pior, e a gente vê possibilidades de mudança, e a gente não utilizar essa possibilidade como um caminho, né, a ser percorrido, a gente vai continuar só na queixa, né, e não vai conseguir trazer essas mudanças que a gente tanto quer, a gente precisa na nossa profissão. Eu vou trazer também um outro tema que eu acho que é super relevante. A gente vê, às vezes, a questão entre educação e punição. E eu acho que a gente tem dentro do nosso programa, a questão, como vocês já falaram, na ampliação de câmaras temáticas, técnicas. Nós vimos, infelizmente, várias
algumas câmaras sendo desativadas, o que lamentamos, e a questão de entre educação e punição, o que vocês pensam? Eu tenho muito claro. Eu também trabalho no SUS, né? Então, eu acho que, sem dúvida, para mim, a questão de qualificação, porque a gente pressupõe que os colegas eles sempre vão fazer o melhor possível. A gente sempre entende isso. Então, eu vejo essa questão, eu queria escutar de vocês, embora eu saiba, mas é que para o pessoal que está aqui nos assistindo, saber o que a Chapa 2 pensa com relação a esses temas. Eu acredito, Melissa, antes de responder, que a gente poderia abrir se algum colega que está nos acompanhando quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida a respeito da nossa chapa, das propostas que nós temos, a gente se coloca à disposição durante a live ou mesmo fora. Podem nos procurar, nos acionar pelas redes sociais, particulares ou mesmo da nossa chapa, que é esta aqui, a Nova CREMESP. Estaremos à disposição para conversar, trocar ideias, apresentar as coisas que a gente projeta aí para a questão. E uma coisa, né, Melissa, que sempre nos pergunta muito sobre a publicidade médica, e a gente gostaria de lembrar a todos que vai ser publicada a nova orientação, a nova diretriz que é dada pelo Conselho Federal de Medicina, da CODAME. A CODAME é o órgão que dá as diretrizes de como podem acontecer as questões da publicidade médica. Então, nós temos que aguardar esta nova publicação para entender o que o Conselho Federal de Medicina irá propor, para que a gente possa evoluir nesse processo. Eu acho que foi a pergunta do Roberto Bijos, e eu já estou antecipando porque ele colocou essa questão. E em relação às especializações, Roberto, o que a gente entende é que as especializações estão na égide do Ministério da Educação e Cultura, é eles quem deliberam a existência ou não, quer seja a residência médica, que é uma especialização lato sensu, ou as outras especializações aí que a gente reconhece que existe, e que se elas forem qualificadas e permitirem que o médico cumpra o exercício da profissão com ética, com qualidade, e dentro daquilo que se entende que é o melhor para atender a população, essa população tão carente, essa população tão necessitada de nós e da nossa profissão, não há inconveniente. O que não dá para a gente aceitar é muitas vezes especializações que são feitas de forma inadequada, que orientam de forma inadequada. Sem campo de prática. Sem campo de prática, sem possibilidade de orientação e de embasamento científico para aquilo. Então aí não tem como a gente concordar, né? Mas é mais ou menos dentro dessa linha que a nossa chapa aí está pensando em evoluir. Obrigada pela pergunta. Se vocês quiserem complementar, ou senão eu já vou partir para a próxima. A próxima é que, infelizmente, e eu sou uma pessoa que trabalha muito com isso, infelizmente, a Chapa 2 é vítima de muitas fake news, muitas. E isso é tradução, de fato, que se as pessoas estão perdendo tempo em produzir fake news contra a Chapa 2, é sinal que talvez não tenha propostas para apresentar. Eu acho que é uma coisa muito óbvia, né? Mas aí eu faço as pessoas pensarem sobre isso, porque eu acho que a Chapa ela tem que se concentrar. Foram várias reuniões de estarmos discutindo sobre o planejamento estratégico, o que a Chapa pensa, o que a Chapa vai propor. Enquanto isso, infelizmente, adversários começaram a usar o tempo de uma forma que, ao meu ponto, é equivocada. Ou seja, se você está perdendo tempo em falar coisas erradas de outra chapa, é sinal de que você não tem proposta, você não está trabalhando no que deveria. Essa é a minha... Mas eu queria que vocês... quais as fake news que marcaram, assim... Eu tenho uma aqui na cabeça, mas eu espero que vocês lembrem.
para a gente já desmistificar, porque isso daqui vai ficar gravado. E eu só vou avisar o pessoal que agora que eu vi que tava vários comentários de boa noite, porque antigamente ia subindo os comentários, agora não sobe mais. Então agora eu tô vendo todo mundo dando boa noite, escrevendo. Então desculpa se eu tive a deselegância de não ler alguma pergunta. Eu tô tentando tomar esse tempo aí. Vamos lá, quais fake news, fazer um pinga-fogo aí do que vocês lembram aí que falaram da nossa chapa? Um Uma monte, que foi né? impugnada. A que eu lembro é que Na tinha verdade, sido várias impugnada, vezes, que né, de estava que lá, foi mas impugnada. Tem. Fake news é como notícia ruim no interior. Quem é do interior sabe, né? A pessoa conta um conto, aumenta o ponto, vai crescendo. Mas a verdade é a coisa mais clara e iluminada que existe. Então, as fake news, elas por si só, elas se derrubam quando a verdade vem. E eu acho que isso é uma coisa que o médico tem que entender, que a gente tem que se preocupar com o nosso trabalho, com as nossas funções, com o nosso compromisso com o nosso paciente, com o nosso aluno, com a gestão, né, onde a gente estiver. Então, é muito importante que a gente fique muito focado nisso, e essas conversas e essas fake news que acontecem, eu acredito que são questões que são passageiras e que se perdem porque não tem força e não tem verdade, né? A verdade, ela é sempre maior, ela é sempre mais importante em todos os sentidos. Falaram Mas também realmente, sobre posicionamento político da Chape, isso acho que é uma das coisas que tem mais disseminado, né, aí. E uma coisa que a gente sempre comenta em reunião, que a gente está muito acima, né, de qualquer partido político, porque a gente está pelo médico, não está por partido X, Y, Z, a gente está pelo médico. Então, se pessoas plurais fazem parte de todas as chapas, né, ideias podem ser plurais. E como a E isso é gente uma vai... segurança para todos, né? A gente já falou no Exato. início da live, né? Até num Uhum. julgamento, né? Sim, Porque se você com tem só um certeza. lado, sempre um lado será só julgado e o outro, isso daí é inadmissível dentro de um CREMESP. Acho que esse ponto é nevrálgico, eu diria, né? Assim, um CREMESP é a casa da ética. Não é Sim. possível que na casa da ética esse tipo de coisa aconteça, né? Ainda mais inventando notícias, né, sobre as Aí pessoas. fica mais difícil ainda. Então, nós não podemos no- nos, nos, nos isentar, né, de sentir, lógico que sentimos, lógico que impacta a todos nós, mas vencemos porque estamos trabalhando dentro da ética, dentro da verdade, que sempre é o que sobrepõe sobre qualquer questão que se coloque, né, que não seja a ética e a verdade. Eu acho que é isso que a gente tem trabalhado diuturnamente com a nossa chapa, com a nossa campanha, né? e a fake news que Ana, você Fala, fala. Carol. desculpa, Carol. Porque senão eu vou esquecer. A fake news que Bora tanto lá. falaram de impugnação, gente, a melhor resposta, segunda que vem, clica ali no Chapa 2 Novo CREMESP. Vai estar lá nosso nome. Então, assim, eles podem ficar a semana inteira inventando o que eles quiserem, mas vai estar lá online, Chapa 2, clica lá e vota lá. Eu acho que essa é a resposta, no voto, né? Contra a fake news. Desculpa, Carol. Não, acho que é isso mesmo. Acho que está rolando um desespero aí de algumas chapas, né? E o nosso movimento, muito com base em ética, e a Ana, aí, como especialista em bioética, traz esses elementos para a gente mudar essa cultura. Existe uma cultura de falta de transparência, de fake news, de não ter algo que realmente esteja ali confirmando e conferindo. E com certeza nessa nova gestão, os ajustes que vão ser feitos para assegurar que essa mesma cultura continue nos próximos anos e que se estenda nas próximas, né? Não é só agora, é que isso seja o padrão para sempre. Deveria ser já, mas como ninguém fez ainda com estrutura, com bioética relacionada ao compliance, à transparência,
Então a gente ficava um pouquinho capenga ali. Agora não, é assim, é cultural, e a gente espera que seja não só nessa gestão, mas em todas as próximas. Também tem uma outra fake news, e aí eu falo para as pessoas não esquecerem de compartilhar a nossa página, porque dá para condensar tudo ali. Então, se a pessoa tem dúvida, recebeu uma postagem fabricada, um texto, chega na nossa página aqui do Novo Cremesp, que vai ter todo o conteúdo verdadeiro. É aqui, é daqui dessa página que vocês estão vendo aqui, que vocês vão pegar conteúdos verdadeiros e compartilhar. Então, Até também... porque as fakes chegam através de mensagens apócrifas, né? Elas não têm assinatura. E o que está escrito ali no nosso Instagram, ele tem assinatura, tem pessoas, né, que estão por trás daquelas postagens. Então, não tem para onde correr, não tem erro na nossa página. Exatamente. E aí, uma das que também falaram é que médico que prescreveu cloroquina, que vai ser perseguido, gente, hello. O passado é o passado. Não, e assim, e o trabalho do CREMESP, ele efetivamente vai acontecer de acordo com denúncias que ocorrerem, da forma legal que deve ocorrer o trabalho. Perseguição não faz parte dessa chapa, muito pelo contrário. Vocês prestem atenção em outras chapas, tá? Mas, assim, com relação a esse quesito, a chapa 2 está para trabalhar seriamente, fazer um programa ético, científico e ser inclusivo. É nada sobre nós sem nós. Eu acho que esse é o grande... Sabe por quê? Eu vou dizer por experiência e acredito que vocês vão concordar comigo. A gente sempre assim, que saco que vai ter votação do CREMESP, é mais tudo igual, é do mesmo. O que eu vou dizer até de uma experiência positiva que eu estou tendo nas reuniões, que nós temos reuniões e várias, né? Além da gente trabalhar, nós temos várias reuniões entre os pleiteantes, né? A chapa 2. É um clima tão alto astral, tão de quero fazer diferente. E eu quero deixar uma reflexão. Ninguém da chapa 2, isso não vai acontecer, porque a chapa 2 vai ganhar, mas ninguém vai mudar a vida, porque não tem carreirista, vai aumentar o trabalho. Então, assim, e eu sempre falo isso, as pessoas que me conhecem, eu acho que as pessoas que vão conhecer a Diana, né, e que a conhecem, as pessoas conhecem a Ana, tudo... e dos outros colegas, a gente está falando em nome de 40 pessoas na chapa. Olhem a biografia dessas pessoas. Vocês acham que elas estão pleiteando nesse sentido porque é a única coisa que elas precisam na vida? Ou vocês acham que elas efetivamente querem fazer a diferença? E eu sinto isso entre os 40. É isso que eu sinto e dá ânimo de cada um. E cada um que está aqui com a gente hoje vai sair com uma missão de falar da chapa 2 para o outro. De mandar essa live para o outro, de falar, olha, existe algo diferente. Existe algo que eu não vi em outras eleições. Então, a Flávia de Santos, uma médica de Santos, né? Se não há ética na disputa das eleições, haverá depois? Pouco provável. Se disparam notícias falsas, é porque há grandes possibilidades de vitória. É isso, Flávia. É isso que você colocou, exatamente. As pessoas têm que desenvolver o senso crítico das notícias que ela consome e de quem manda para elas. É isso. Você matou a charada, né? De saber diferenciar o joio do trigo nessas eleições do CREMESP. Alguém quer acrescentar? Se teve alguma pergunta que eu pulei e vocês estão vendo aqui, eu vou... A gente tá olhando aqui para ver. Existem algumas pessoas entrando, dando seus ois, alguns entram sem se manifestar, mas a gente está acompanhando aqui várias colegas nos dando apoio, vários colegas falando que concordam com o que está sendo dito. Muito obrigado pelo feedback de vocês. Vocês farão parte disso tudo durante
os dias da eleição, e no caso de ganharmos, de estarmos lá, a casa estará aberta, porque a casa não é nossa, se eleitos, mas é a casa do médico. Então, é de todos nós médicos essa casa, né? Vamos Eu lá, queria gente. complementar. Perfeito, Só Carol. voltando nessa questão do educativo versus punitivo, porque é uma dor de muitos colegas, né? A punição, mas ninguém senta para explicar, olha, gente, isso pode, não pode. E o impacto disso nos pacientes, porque a missão do CREMESP pode parecer que é para proteger os médicos, mas na realidade é para proteger a população. Agora, a sociedade. A gente não consegue apoiar e proteger a sociedade se o médico não está sendo cuidado. Então, por isso que eu acho que é válido fazer essa distinção clara, que a educação aqui é muito mais importante do que a punição, porque a gente quer que os médicos estejam com as ferramentas certas para fazer o melhor impacto, o exercício mais ético da sua profissão. E eu acho que essa sensibilidade da Chapa 2 na parte de educação, formação e apoio é exatamente considerando qual que é o impacto lá na ponta na sociedade, né? Médicos bem orientados vão fazer com que o paciente seja muito melhor cuidado. E complementando também a Carol, também a fiscalização dos postos de trabalho, né? A gente sabe que a gente muitas vezes é exposto a uma rotina super exaustiva, né? Principalmente todos os médicos, não vou nem falar só dos jovens, mas eu acho que todos nós, infelizmente, estamos expostos, né? A ter uma sobrecarga de trabalho, a eventualmente ter más condições de trabalho, muitos hospitais que às vezes não dão ferramentas adequadas para a gente exercer a nossa profissão. Então, o objetivo também do CREMESP é fiscalizar, né, esses postos de trabalho e conforme denúncias e tá também com busca ativa para que o médico tenha todas as ferramentas para exercer bem a sua profissão e trazer o melhor também para os seus pacientes. Exatamente. Com certeza. Eu estou vendo aqui alguns colegas dizendo da necessidade da fiscalização, que muito se pune, se cobre, pouco se dá ao médico. É exatamente isso que a gente não quer que aconteça. A gente quer, como eu disse, vou repetir, a casa é dos médicos, ela não é de quem foi eleito, é de todos nós. Então, que seja uma casa acolhedora, que receba todo mundo que tem dúvida, que quer perguntar, que quer aprender a mexer numa coisa, posso fazer isso, não posso. Então, a questão é essa. A questão é estar aberto para todo aquele que precisa. E nós precisamos, gente, todo mundo precisa um dia, né, de uma orientação, de uma questão. E o conselho, ele está aí para isso, né? Para ter as suas portas abertas a todos aqueles que têm seus CRMs e que precisam de uma orientação e de uma especificidade, qualquer ela seja, né? Qualquer uma que seja. É a questão de cuidar do médico também. Tem o cuidar do médico, em todos os aspectos desse médico. É o médico, e aí eu vou falar não só do cuidado, que eu vi o doutor Leonardo aqui, do interior de São Paulo, nefrologista, um abraço para você, ele colocando dessa necessidade, mas quando a gente fala de cuidar do médico, é cuidar do médico integralmente em todas as suas necessidades, né? E a gente, cada vez mais, de novo, às vezes o médico, e tá no nosso programa, né, Carol? Você me corrige aí. Tá no nosso programa, o médico, às vezes, ele vai precisar de um apoio administrativo, um apoio da parte Financeira. vamos pensar, finanças, né? E nós queremos trazer isso, esse apoio integral, e não só da questão do burnout, que é também necessária discutir, e aí muito bem colocada a questão da fiscalização dos postos de trabalho. Então, e eu também queria falar, assim, nós recebemos tantas colaborações, de novo, nada sobre nós sem nós. Tantas colaborações relacionadas até à questão também de publicidade médica. Então, por quê? Porque há uma necessidade de modernizar-se. Vamos
vamos esperar, nós temos que esperar, como muito bem a Ana coloca, o que virá da Codami. Nós temos que esperar. E foi muito inteligente o CFM colocar depois, porque se você for olhar sobre o aspecto legal, estamos em época de eleições, e aparecer, se o pessoal gostar, ia aparecer que quem está na situação foi quem fez. Se tivesse ruim, ia ser contra quem está na situação. Então, acho que foi super inteligente esperarmos a eleição acontecer e aí nos debruçarmos sobre como vamos implementar. E pode ser que nós vamos falar, nossa, ficou fantástico, e pode ser que a gente fale, olha, tem coisas para melhorar. E aí nossa função enquanto conselho é escutar todos, escutar dentro das câmaras técnicas, o que eles acham relevante com relação à questão de publicidade. Eu tenho vários colegas que diariamente, eu tenho certeza que vocês também, da área, principalmente de plástica, de dermatologia, que questionam sobre isso. Eu queria já ter uma resposta 100% completa para vocês, mas não tem por quê? Porque a gente depende dessa nova Codami. E aí estarmos unidos fazendo algo melhor, né? Então, eu acho que isso é relevante, porque a gente também, falando do fake news, muita besteira a gente escutou dessa questão de publicidade, falando da Chapa 2. Então, a gente não pode prometer o que ainda não tivemos em mão, não nos apropriamos. Queremos, sim, nos adaptar a 2023. Mudaram muitas coisas, mas precisamos estar também compliance, de acordo com as legislações, né? Nós temos 4 minutos, né, para terminar essa live. Eu não sei se alguém colocou alguma coisinha aqui que eu deixei passar. Então, eu estou acompanhando aqui, Melissa, até para ver se tem alguma questão, mas é mais pessoas, assim, ficando felizes que estaremos dentro dessa questão de preocupação com a carreira, com o cuidado com o médico, com a fiscalização proativa, né? Não esperar denúncia. Vamos proativamente aos locais, que a gente sabe que alguns estão fragilizados. Então, é mais sobre essas questões que foi dito aí. Sobre PJ, né? Aspectos relacionados ao trabalho. Então, tiveram muitos comentários bem positivos. E o que a gente não conseguiu falar aqui na live, por favor, mandam para a gente por direct, entre em contato pelo nosso Instagram pessoal ou também pelo Instagram do Novo CREMESP. A gente tem um canal aberto para discussão e para conversar e para ampliar, né, as nossas bases de apoio. Então, continua perguntando e interagindo lá com a gente. Eu preciso colocar aqui que o Dr. Marcelo Reis, ele escreveu primeiro ensinar, depois avaliar e somente em último punir. É isso mesmo, que todos unidos aí nesse mesmo propósito. Ele faz parte da chapa, também um expoente na área da pediatria. A doutora Ivone Meinão também falou que queria dar um recado para o jovem médico, que cada um de nós é que faz o seu próprio futuro e nós estamos unidos num propósito muito maior de trazer um novo CREMESP. E eu queria, hoje, né, o prazo final de estar apto a participar da eleição. Então, tem na nossa página onde você olha lá direitinho para ver se está tudo ok com relação às eleições. As eleições ocorrerão na próxima segunda-feira, no horário comercial, depois na terça-feira, no horário comercial. Então, minha sugestão para todos os nossos apoiadores, logo pela manhã, já vote na segunda-feira. Perdeu o horário, tudo? Já deixa marcado no celular, votar na Chapa 2, deixar um alarme até meio-dia para fazer essa função aí, que é obrigatório. Vai ser uma votação online. E também, lógico, se você acredita nos propósitos que esse novo CREMESP traz para você, uma das missões saindo dessa live aqui é você mandar o nosso novo CREMESP Chapa 2, o nosso link do Instagram, encaminhar para os colegas médicos que votam no estado de São Paulo, para aqueles que têm 2 CRMs. Às vezes ele está morando lá em Minas, mas você sabe que ele
Também tem CRM em São Paulo, manda também para esse colega, né? Para estarmos unidos nesse propósito e fazer acontecer. Eu queria deixar só as considerações finais para vocês. Então, eu vou começar com a Ana, depois a Diana, depois a Carolina, e aí eu fecho. Vote Chapa 2. A minha consideração final é agradecer a todo mundo que participou da live. Muitas mensagens de apoio, muitas mensagens de carinho, muitos questionamentos. Então, vamos prorrogar essa conversa para o nosso Instagram, lá, o novo CREMESP Chapa 2. E, com certeza, compartilhem com as pessoas que vocês acham que ainda estão em dúvida ou que ainda precisam saber mais informações a respeito das chapas do CREMESP. Compartilhe essa informação, vamos continuar essas conversas e, com certeza, volta Chapa 2. Carol? Olha, agradecer assim, essa colaboração e o aceite do apoio, né? Eu estou muito impressionada com tudo que vocês estão fazendo, com a seriedade, com o cuidado. A Ana e outros colegas liderando a parte ética, a Mel com a experiência dela, a Diana também, e eu me sinto muito representada. Então eu queria dizer que eu finalmente tenho esperança, que não é uma coisa que a gente vai perdendo, né? Como você falou, vai ter votação, que saco. Mas agora eu estou animada que vai ter uma votação. Eu sinto que é a primeira vez que eu vejo algo que eu acredito na parte do CREMESP. Eu sou muito cética, então eu sinto que também os médicos jovens que eu falei estavam com essa energia. E eu queria parabenizar vocês pela liderança, porque eu sei que é trabalhoso, mas vocês estão trazendo esperança para a gente de volta. Olha, eu só tenho a agradecer vocês que tiveram essa 1 horinha juntas, falando de coisas extremamente relevantes, que não há dúvidas que isso vai fazer mudar muito a percepção da chapa, porque nós somos a única chapa que realmente estamos mostrando a cara, estamos falando das propostas, Então, eu queria, de fato, a todos que nos apoiam, que vocês sejam nossos olhos e ouvidos e compartilhem nossas propostas. Se vocês verificarem alguma informação fake news, eu trabalho na área de vacina, sejam o antídoto, sejam a vacina, né? Impeçam aí, coloquem informação verdadeira. Então, é isso. Segunda e terça que vem, vocês serão responsáveis pela mudança que o CREMESP necessita. Então, eu termino agradecendo a todos. Vários mandaram parabéns. Nós agradecemos vocês. Vocês é que abrilhantaram essa live também. Sem dúvida, sem vocês, não seríamos nada aqui nessa live. Então, agradeço e não esqueçam de votar Chapa 2. Termino aqui com o novo CREMESP. E vamos ter uma semana aí para falar com os vamos nossos printar colegas. a tela, vamos printar a tela aqui a gente, hein? Vamos lá, 3, 2, 1... Oi! Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Ótima noite. Vocês